Gravando. Então, olá, eu sou a Júlia Lund, sou atriz e cofundadora da Polifônica, que é um núcleo de pesquisa e criação artística fundado aqui no Rio de Janeiro em 2014 por mim e pelo Luiz Felipe Reis. E agora, em 2023, a gente realizou o nosso quinto projeto, a nossa quinta peça, que é a peça Vista, baseada no livro Vista Chinesa, da Tatiana Salim Levy. E esse encontro aqui de hoje, ele faz parte de um ciclo de conversas que a gente está fazendo como continuidade, né, do projeto Vista. Então, vou pedir para o Luiz Felipe se apresentar, apresentar o Puxeu e a gente seguir nessa conversa. Vamos lá. Sobre o Felipe, dramaturgo, diretor da companhia, do nosso núcleo, da Polifônica. Hoje a gente está tendo um prazer enorme aqui de conversar com Alberto Puxeu. Puxeu é poeta, ensaísta, pesquisador, professor de teoria literária da UFRJ. Tem uma série de livros de poesia e de ensaios publicados. Vou citar alguns deles aqui. A Fronteira Desguarnecida, Mais Cotidiano que o Cotidiano, Para que Poetas em Tempos de Terrorismos? Esse aí ficou girando na nossa cabeça durante muito tempo, né, Ju? Vidas Rasteiras, É Chegado o Tempo de Voltar à Superfície. Já como ensaísta, ele publicou também uma série de obras, vou citar algumas delas aqui: A Literatura e Seus Entornos Interventivos, Giorgio Agamben, Poesia, Filosofia Crítica, Kafka, Poeta, A Poesia Contemporânea, Que Porra é Essa? Poesia. E, não sei se é o mais recente, mas talvez sim, o Espantografias entre Poesia, Filosofia e Política. Puxa, eu também é organizador, né, de uma série de obras, de coletâneas fundamentais de poesia contemporânea, uma delas também super recente, o Não Pararei de Gritar, unindo poemas do Carlos de Assunção. Também a antologia Poemas para Exumar a História Viva, que reuniu criações de poetas que foram presos políticos, né, durante a ditadura militar. E também foi o curador, o organizador e um dos idealizadores do primeiro número da revista Cult, Antologia Poética. Então, Beto Puxeu, querido, obrigado por estar aqui com a gente, aceitar esse convite, de ter essa conversa, esse encontro que é uma conversa sem um roteiro pré-estabelecido, mas é bom estar aqui com você. Você também estava lá com a gente na estreia do nosso projeto, do Vista. E esse convite veio só para a gente também apresentar um pouco desse mote, né, da razão de ser, por mais que a gente não vai ficar exatamente ou apenas nesse mote ou nesse tema, que a gente convidou o Puxou para falar um pouco sobre o lugar do trágico, né, nas cenas, nas artes, nas letras contemporâneas, né? Qual a gente pensar um pouco sobre essa ideia ou essa noção do trágico, não apenas vinculada à tragédia, né? Essa forma expressiva, é, literária e cênica da tragédia, mas pensar o trágico como uma entidade em si que atravessa os tempos e perpassa as nossas vidas até hoje. Então, primeiro é isso, agradecimento. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Ju, pelo convite para estar aqui com vocês. Sou um grande admirador da Polifônica e de cada um de vocês dois, né? Também, né? Muito, vocês sabem disso. Então, estou feliz da gente poder estender, né, nossas conversas habituais e mais essa daqui, dessa vez, né, levando em conta o trágico e a vista, né? Assim, a O, peça vista, né? o trágico em vista, né? É, Trágico em vista. E a vista em trágico, no trágico, né? Acho que exatamente. já tem coisa aí, né? Assim, esses dois termos, né? O trágico em vista, né? E a vista no trágico, né? Assim também, né? Podemos começar por aí, mas e uma como curiosidade, antes da gente fazer essa relação, né, em pensar vista a vista, o nosso projeto, a ideia da vista, do olhar e com o trágico.
É uma curiosidade que eu tenho, e só para a gente abrir falando um pouco, né? Quando a tua vista, o teu olhar se fixou no trágico, no sentido, ou na tragédia, quando isso toma o seu interesse enquanto um poeta, enquanto um pesquisador, enquanto um jovem acadêmico, muito antes de um professor e pesquisador, eu queria começar por aí para a gente depois chegar agora nesse nosso tempo aqui, mas porque isso, pensar a tragédia, pensar o trágico, foi importante, não que não seja, mas foi importante, muito importante na tua trajetória. Eu queria, você foi aluno, né, eu acho do Roberto Machado também, e eu queria que você falasse um pouco de quando e como o A trágico e história a tragédia entra, né, A no seu... história seria longa, né, Felipe? Eu vou, obviamente, contá-la de maneira breve, né? E no outro dia a gente estende isso num outro lugar, né? Mas, na verdade, eu fui parar na filosofia, né? Por conta do Zaratustra, do Nietzsche, né? Assim, foi o que me levou, que mudou minha vida ali com 18 anos. E uma vez dentro, da faculdade de filosofia, né? Eu acabei estudando com Roberto Machado, quase que logo de cara, tive bolsa de iniciação científica, né? Sobre Zaratustra, claro, né, que era o motivo pelo qual eu estava ali, eu que não sabia antes o que era filosofia, né? Nem depois, mas assim, né? O que me levou foi o desejo pelo Zaratustra, né? Assim, a transformação que o Zaratustra causou na minha vida, né? Quando eu fiz um grupo de estudos ali sobre ele, e a professora que dava esse grupo foi a Rosângela Araújo, que dava as aulas de uma maneira muito dramática, né? Assim, as aulas eram muito mais dramáticas e vivas do que conceituais, né? E isso acabou mexendo demais com a minha vida naquele momento, né? Houve uma mudança radical ali e eu falei, é isso que eu quero. E fui fazer filosofia nesse sentido, né? De buscar algo a partir disso que eu via no Zaratustra e que me diziam ser filosofia, né? Então, e ali fui trabalhar com o Roberto, fiquei trabalhando com o Roberto um tempo e logo a filosofia grega me chamou muita atenção também, claro que também como derivação do próprio Nietzsche, né, como extensão do próprio Nietzsche, né, eu fui trabalhar com filosofia grega também, e foi em filosofia grega que eu fui fazer o mestrado, né, não mais com o Roberto, né, mas com a Carmen Lúcia Magalhães Paz, e dentro disso eu comecei a trabalhar com os gregos, isso que até hoje, né, eu trabalho bastante com os gregos, né, assim, uma herança assim que eu poderia dizer que eu fico nessas duas pontas de gregos e contemporâneos, gregos antigos e contemporâneos, né? Assim, esses dois movimentos, né? E acho que tem uma dimensão da tragédia especificamente que você está falando, né? Que é muito difícil a gente não ser arrebatado, né? Seja pela tragédia de modo geral e seja pelo trágico, né? Que é exatamente essa dissolução do herói que é proposta na tragédia, né? Quer dizer, eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia pegar assim da tragédia é esse percurso, né, de uma dissolução do herói, né, da dissolução dessa figura ali que se inicia nos gregos enquanto uma figura exemplar, né, enquanto uma figura Édipo é o mais sábio, o mais poderoso, o o melhor, né, assim, o mais virtuoso, enfim, todos os atributos do melhor recaem sobre ele, né, assim como os outros heróis também, e é exatamente a derrocada desse herói que vai ser, né, encenada, né, de alguma maneira assim, a destruição desse herói que vai ser ali encenada, né, assim, então tem uma expressão que o Hölderlin usa, que é uma expressão que sempre me pareceu muito forte também, muito muito potente, né, para falar da tragédia, né, assim, que é essa ideia de que o trágico, né, é o que leva o insignificante ao signo, né, assim, o que leva o insignificante ao signo, ou então, né, o que faz com que a gente poderia entender isso dizendo assim, esse levar, né, assim, esse herói que está sendo encenado ali a uma certa disponibilidade, uma certa disposição de um igual a zero, né? De alguma maneira nulificar, né? Anular esse herói ao extremo, né? E isso nos gregos, obviamente, é trazido, a gente poderia dizer, pelos deuses, né? Por uma espécie de um destino, né? Por alguma espécie desse destino que eu acho que na contemporaneidade a gente poderia também assumir essa dimensão do trágico, né? Agora do trágico especificamente, né?
como essa força devastadora, né? Essa força capaz de gerar uma devastação provinda do próprio real, né? Assim, quer dizer, me parece que uma primeira abordagem que a gente poderia aqui tentar trazer, né, assim, à tona seria essa devastação trazida a alguém pelo próprio real, né? De maneira que esse que sofre essa violência do real, né? Assim fica num estado de destruição, né? Sem ter o que fazer diante disso, né? Um termo que os gregos também usam, né? Até mais leve um pouco, mas nesse sentido também ficam em aporia, né? Ficam num impasse, traduzindo ao pé da letra a palavra aporia, né? Que a gente tem em português a palavra aporia, mas numa tradução ao pé da letra, né? Sem passagem, né? Que isso queria dizer aporia. Fica nesse impasse. Nada é possível de ser feito, nada é possível de ser falado, né? Nada é possível de ser pensado. E, entretanto, é justamente aí, nesse momento, né, dessa devastação, em que nada é possível de ser pensado, nada é possível de ser feito, nada é possível de ser falado, é exatamente aí que tem de se fazer, é exatamente aí que tem de se pensar, é exatamente aí que tem de se falar, né? É nesse lançar-se nesse abismo, né? Da destruição, do aniquilamento, da devastação, e ao mesmo tempo ser impelido a fazer alguma coisa com isso, né? A poder fazer alguma coisa com isso. Isso me parece ser algo da ordem que a gente poderia dizer, né? De um de um trágico, né? Quer dizer, olhar isso nos olhos, né? Me parece assim, sabe? Olhar a devastação nos olhos. Uma coisa que me chamou a atenção na peça de vocês, né? Assim, é que o nome do livro é Vista Chinesa, né? Assim, obviamente a referência ao local do Rio de Janeiro onde se passa a cena, né? A cena do estupro, né? Assim, no entanto, a peça de vocês chama-se Vista, né? Vista, entendeu? Isso é algo que me chama atenção, né? Que é como se a vista da peça, né? Assim, é ver a história dessa mulher, né? Que foi estuprada, né? Assim, que portanto atravessou e atravessa uma devastação, né? Uma devastação total, como o estupro causa, né? Assim, como o estupro causa, né? E no entanto é preciso ver, é preciso ver a misoginia histórica, é preciso ver a sequencialidade dos estupros, a repetição disso, tanto historicamente quanto do momento. É preciso ver a devastação que isso causa e, ao mesmo tempo, falar disso, né? Ter a coragem, ter o impulso para poder encarar a devastação, para poder encarar o impasse em que a vida é colocada a partir desse momento, né? Assim, nesse momento, e ver, ver mais de perto, né? Assim, essa tentativa de poder enxergar de perto, mais de perto, de poder suportar, né? Suportar, né? O fato e as derivações do fato, suportar a violência e as derivações da violência que continuam violentando, obviamente, após a violência. É uma cena absolutamente traumática, né? Assim, então, aquilo instaura uma primeira violência devastadora, e essa devastação ela segue acontecendo, né? Ela segue se projetando na vida da Júlia. E depois a gente pode falar disso também, porque é muito curioso que a personagem se chama Júlia e que a atriz se chama Júlia, né? Assim, né? Também, quer dizer, É um é... dado ambíguo, né, que também é concernente à tragédia, né, Pois é, à ambiguidade, né, ou essa dificuldade da distinção, né, entre as coisas, né, essa ambivalência, isso está posto aí também nessa duplicidade, né? E é uma duplicidade que me parece estar apontando para um fato de que é isso que aconteceu com a personagem, pode acontecer com a atriz, como pode acontecer com qualquer mulher. Na verdade, a atriz aí no sentido de uma mulher que está encenando a peça, né? Pode acontecer com Júlia, com Beatriz, com Ana, com Joana, com Maria, com Daniele, com qualquer pessoa, entendeu? Você acha que nesse sentido é que essa ambiguidade, né? Do nome próprio da personagem, do nome próprio da atriz, que de fato é Júlia, né? Na verdade, assim, esse descolamento que, ao mesmo tempo, é repetitivo, né? Que de alguma maneira enuncia ou anuncia
de algum modo, a história das mulheres, né? Assim, a história das mulheres no mundo e, sobretudo, num país como o Brasil, né? Onde o machismo estrutural é de uma perversão brutal, né? Então, acho que tem esse ponto, né? Tem uma passagem que me impressiona muito, né? Que não é uma passagem exatamente sobre o trágico, mas é uma passagem que eu guardo no coração, assim, porque é uma passagem que me serve diariamente para pensar a poesia, né? Que é uma passagem que o Badiou ele fala que todo grande poema é o lugar linguageiro de uma confrontação radical com o real, né? E aí ele continua, né? E diz que um poema extorque à língua um ponto real impossível de dizer, né? Isso eu acho uma formulação, de alguma maneira, né? Quer dizer, entender o poema, quer dizer, que no caso ele cita, mas entender a arte, entender a dimensão trágica, entender o testemunho, né? Entender o testemunho, porque a peça não é um testemunho, né? Não é um, né? Assim, é baseada em um testemunho, porém não é a pessoa que sofreu, né, o estupro, não é a mulher que sofreu o estupro quem, nesse momento que a gente lê, né, conta, né, mas tem vários poemas de poetas contemporâneos que lidam com o estupro também, na primeira pessoa, né, de um estupro pessoal, né, então você tem esses dois modos, né, tem ali esse testemunho de quem sofreu e esse testemunho de quem escutou um relato, né, são dois modos de lidar com o testemunho, mas o que importa que me parece que né, nessa cena da violência que a peça traz, né, nessa cena da violência que é o estupro, extrair palavras daí me parece ser assim, né, extrair palavras de um testemunho a partir dessa violência sofrida, me parece exatamente esse lado que esse confrontar-se com o real, né? Conseguindo desse real traumático extrair na linguagem alguma coisa que é impossível de ser dito. Que é impossível de ser dito, né? Não é possível de você falar um sofrimento de um estupro, né? De você falar o sofrimento que sofreu na carne, que sentiu na carne, que foi violentado por um estupro, ou como quem foi torturado, né? Sim. Você não tem como dizer uma dor radical, né? Uma dor ali que está o tempo todo é uma dor. O Pedro Tierra, que é um poeta que eu gosto imensamente, né? Desses que foram presos na ditadura, o primeiro poema do primeiro livro dele, escrito na prisão, começa alguma coisa como ele dizendo: morri 100 vezes e 100 vezes renasci, né? Quer dizer, uma experiência como a da tortura, uma experiência como a do estupro, né? Me parece que é uma morte. Não é, não é. Eu acho que eu acabei descobrindo em mim mesmo, né? Que acreditar que a gente só morre uma vez é um senso comum nosso, na verdade, né? Assim, quer dizer, acreditar que a primeira vez se confunde com a última numa morte, né? É um senso comum nosso, né? Quer dizer, esse poema do Pedro Tierra me fez entender que, na verdade, cada violência radicalmente sofrida, ela leva a uma morte, né? Mesmo que possa se sobreviver a uma morte, né? Como no caso da Júlia, da personagem, né? Assim, ali está colocada uma experiência de morte. Ela coloca o tempo todo isso, né? Assim, quer dizer, está colocado isso ali, né? A questão da morte está colocada ali, né? Ao mesmo tempo que um dar-se conta também, né? Da sobrevivência a essa morte, né? Então, assim, o que me parece é que a peça de vocês está lidando com um ponto muito extremo, que é esse ponto de se falar desde a morte, né? Assim, você se fala desde a morte em vida, né? Sim. E ao mesmo tempo, o que você faz com isso numa aposta também em direção à vida, né? Numa aposta ali que você possa recobrar a vida, porque depois a gente pode falar sobre isso, mas tem essa transfiguração na peça, né? A peça tem tem um momento na peça que me pareceu um certo momento de uma reconciliação, né? De alguma maneira possível, né? Da Sim. personagem com ela mesma, né? Tem esse aspecto que você estava colocando, né, desse mesmo impossível de se dizer, né, ou de se colocar em termos completamente a violência, o atroz vivido, ainda assim é preciso que se diga, né? E ainda assim é preciso que se diga
é o movimento, é a pulsão de vida que leva a essa manifestação, né? A manifestação das linguagens, de modo geral, e aquilo que nos tira dessa situação de aporia, de alguma medida. E essa situação de aporia enquanto linguagem também é essa situação que a vítima do trauma se vê colocada e qual é também o processo, né, de lida com esse trauma. E a gente pode até pensar um pouco psicanaliticamente, no sentido de que é o trabalho de tirar, né, o psiquismo de uma paralisia, né, de um congelamento, né, de produzir, de se colocar, depois de sofrer da extrema violência, um trabalho fundamental para que a vida, né, continue em alguma medida, é essa produção da linguagem, né? Esse falo e esse falar, né? A escrita, mas também o falar, né? Então é essa dimensão que a aporia aí pensando tá até como ela uma não uma consequência, né? Mas o momento da violência que se torna um evento traumático, né? Coloca o sujeito em estado de aporia, mas depois tem essa necessidade existencial de expressão e de construção de linguagem, né? Para se sair, para se retirar dessa situação de paralisia, né? E eu acho que, em alguma medida, a peça, né? Ela é um pouco esse processo também, né? Essa tentativa de encontrar o que dizer, como lembrar, e aquela cena em si do estupro, né, que não é uma cena da ordem representativa inteiramente, né, não é uma encenação em que a Júlia mimetiza o como foi absolutamente, é um entre-lugar ali, né, em que uma parte é representação, outra parte é narração, outra parte é rememoração, e me parece que a peça ela é, em alguma medida, esse processo existencialmente fundamental de produção de linguagem, né? Também. Eu acho, Felipe, assim, que tem um ponto aí que a gente poderia vincular, né, assim, com a tragédia mesmo, né, assim, quer dizer, com o trágico, porque assim, tem pontos que parecem de contato e tem pontos, né, que me parece também de distinção, né, de uma Sim. apropriação contemporânea, como por exemplo, né, assim, o próprio fato de ser uma violência humana em relação a, né, de um homem para com uma mulher é distinto de ser uma violência, né, dos deuses ou de ser uma catástrofe do real que vem à tona, né? Tem algum âmbito aí que é do âmbito que é de uma instância de uma que é da instância de uma violência de um homem sobre uma mulher, né? É claro que isso tem um aspecto devastador para a mulher, né? Terrível, trágico mesmo, né? Mas teria que ser pensado, né? Assim, em que termos que a realização de uma ação de um ser humano sobre outro é uma tragédia no sentido clássico da palavra. Mas a gente está lidando com o contemporâneo, então isso que importa. Agora, tem um ponto que me interessaria muito, né, no que você falou. O que você falou beira uma passagem, né, assim, do Ésquilo, né, em que, em que o Ésquilo tem a expressão famosa dele, né, no Agamemnon, né, na tragédia Agamemnon, em que ele fala do patei matos, né, desse traduzido habitualmente, difícil de tradução, né, como tudo do grego é difícil de tradução, sobretudo esse patos, né, mas habitualmente é traduzido como esse aprender por sofrer, né, esse aprender por sofrer, ou seja, ter um sofrimento de uma tal ordem, né, de um tal grau, de uma tal intensidade, ter um sofrimento ali impulsionado por uma exterioridade, né, impulsionado por uma exterioridade, a gente poderia deixar isso no ar, né, porque isso serve para antigos e para contemporâneos. No caso do estupro, é uma exterioridade, alguém que vem e realiza esse ato, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, me parece que esse aprender pelo sofrimento, né, que é uma coisa muito forte na tragédia antiga, né, essa aprendizagem para a qual você não tem nenhuma previsão, nem nenhum conhecimento possível, né? Assim, você não tem nada prévio ali que te dê algum amparo para realizar essa aprendizagem, né? É uma aprendizagem que você
é impulsionado, é obrigado a realizar a partir desse sofrimento. Agora, eu acho que esse aprender por sofrer tem uma dimensão mais importante ainda, é quando se coloca esse aprender por sofrer não como um aprender por sofrer, né? É muito triste a gente imaginar uma aprendizagem pelo sofrimento, né? Assim, me parece que isso é uma coisa que eu não gostaria de Ou encampar. só, né? Ou só, né? A gente só aprende se sofrer, né? Ou se fosse Exatamente. só, né? Exatamente, né? Então, assim, quer dizer, o que interessa, me parece, disso, eu acho que é o ponto que o Felipe tocou, né? Que assim, que é um aprender a fazer com o sofrer, né? Eu acho que esse aprender pelo sofrimento, a gente pode estender um pouquinho ele por um aprender, né, a fazer com o sofrimento, né? Quer dizer, esse fazer aí em grego é o poetar, né? Assim, Sim. assim, mas aí no caso também, quer dizer, eu acho que esse aprender a fazer com sofrimento, no caso da própria peça, agora falando, né? Da peça enquanto estrutura, né? Eu acho que tem toda uma aprendizagem da própria peça, né? Da própria encenação. Depois a gente pode falar também da atuação da Júlia, obviamente, mas ainda antes de falar da atuação, né? Me parece que tem todo um trabalho, né, de imagem, por exemplo, né, e sonoro que são muito potentes, né? Assim, tem a sonorização da peça em tempo real, né? O músico tá lá colocando as sonorizações, que horas são música, horas são intervenções na voz da Júlia, né? Desdobramentos da voz, ecos da voz, né? Sons de helicóptero, né? Sons urbanos ali para criar uma intensidade também ali no momento, né? Você tem em cena os dois microfones, que eu achei genial também essa coisa ali dos dois é, microfones em cena, né? Também ali como a possibilidade da Júlia alternar a personagem com o policial ou com a policial ali no diálogo que estabelece. Um microfone é de um personagem que não estaria em cena, né? Mas que a Júlia faz esse outro personagem, e o outro microfone é o da Júlia mesmo, né? O da própria Júlia. Então, acho que isso também é uma sacação muito interessante. A tela em que é projetada, né? As imagens da Floresta da Tijuca, da Vista Chinesa, do banho, né? Onde são projetadas ali. Aquela imagem do banho é muito impressionante, né? Porque é uma imagem embaçada, né? Uma imagem ali como se fosse um vapor na frente que né? É o momento que ela está ali pela primeira vez, né? A grande amiga dela está dando um banho nela como um primeiro momento possível do que fazer depois da cena da violência do estupro, né? Da devastação, a primeira cena dentro da devastação, né? Aquele banho dali como uma primeira limpeza, né? Mas é turvo, é embaçado, né? É nuançado, né? Beira algo entre a visibilidade e a não visibilidade, né? Você tem alguma coisa ali, né, de um visto e não visto. Não é um momento que se pode ver ainda o que está em cena naquele instante, né? Assim, tem todo um não visto ali ainda, né, que traz a intensidade, né? Mas eu acho toda essa disponibilidade técnica, né? Esses dispositivos técnicos, né? Que a câmera, por exemplo, a câmera que a própria Júlia usa em cena, né? Se autofilmando, né? E gravando o vídeo, né? Que também é a peça, né? Para os filhos, né? Assim, e eu lembro assim que quando tem um momento em que eu acho que você mesmo, Felipe, entra um pouco ali em cena, né? Um pouquinho escondido, né? Sai ali do corredor, passa a câmera para a Júlia. Acho que é esse momento em que é o momento em que tem alguma descrição, né, do estuprador, ou que fala-se do estuprador, né? Não lembro se A exatamente. primeira tentativa dela, ela retoma ali aquele momento da primeira tentativa de se descrever um rosto e a inviabilidade ou a impossibilidade disso. Isso, e ao mesmo tempo, isso me parece alguma coisa fundamental, né? Assim, ao mesmo tempo, a câmera apontada para nós, espectadores, né? Assim, qualquer um de nós pode ser aquele estuprador. Qualquer um de nós, homens ali, eu naquele momento me senti estuprador com a câmera filmada ali, a câmera focada em mim, quer dizer, focada em mim, focada em qualquer um espectador ali, né? E eu, enquanto Eu te filmei, espectador. não, né? Mas eu te Oi? filmei, não. Eu te filmei, Acho que não. não. Acho que não Não, também. Mas o eu, sentimento, né? Essa é a não, questão. Sim, quer dizer, mas não a importa. resposta óbvia, Júlia, seria não.
mas a resposta também mais óbvia E ainda sim, é claro que você me obviamente, filmou. claro. Claro que você me filmou. É claro que eu estou ali implicado, Sim, né? Eu sou um homem, entendeu? Então é claro que eu estou implicado ali como um possível estuprador, né? E isso sim. é terrível essa instância da peça de colocar o espectador, né, para dentro da peça na possibilidade do espectador ser o estuprador, né, é de um retorno artístico da violência, né, e no momento em que a peça devolve isso ao espectador, né, devolve, olha, pode ser você, pode ser qualquer um, não é aquele cara foi um cara Sim. e como foi ele, né, foi ele Sim. ali, foi aquele, não é transferível isso, né? Nenhuma cena de violência é transferível, nem do Sim. âmbito de quem sofre, nem do âmbito De quem pratica, sim. quem pratica. Entretanto, né? Entretanto, o deslizamento disso obriga a gente a repensar, obviamente, essa história, né? Então, acho que esses aparatos, né? A máscara que você usa já no México, né? Toda a história ali que vem junto ali no momento da reconciliação, né? De alguma maneira, da personagem Júlia, né? Com ela mesma ali, né? Esse momento ali com a máscara também, né? Então a gente tem muitos artefatos em cena, né? As luzes, né? As luzes meio estroboscópicas do gozo, né? A violência da luz súbita que clareia, que dá um choque também ali em mim, enquanto espectador, caramba, entendeu? Né? É meio que um, qual é o nome daquilo? Um fuzil de luz na nossa cara, entendeu? Assim, é meio que né, um Um estourar, canhão. né? Assim, esses momentos de uma violência que a peça traz de uma maneira retrabalhada e muito requintada, e ao mesmo tempo, como assim, a peça trazendo os elementos também, né? Os artifícios, né? Os artifícios técnicos, digamos assim, imagem, sonorização, máscaras, né? A própria câmera, né? Assim, o objeto câmera, né? Assim, como um modo de poder ver isso, né? Como um modo, eu estou buscando uma palavra que eu não estou encontrando, né? Como porque o que está me vindo é de proteção, mas ao contrário, não é proteção a palavra, né? Mas como é um modo que possibilita a gente a enxergar a cena do estupro sem obrigatoriamente vê-la. Porque ela é uma cena que não está em cena. Ela é falada, ela é descrita, mas ela não é encenada Uhum. como trágico, né? Sim. Não é Mesmo que isso foi né, Ju, uma conversa durante o processo longa, né, em que a gente se perguntava, né, o que fazer, não o que fazer, o como, né, não o que, mas o como fazer aquela cena. Ou até não fazer, né? A Ou gente chegou a pensar em tirar essa cena específica da peça, né? A cena que ela narra o estupro, né? numa dificuldade do encontrar a linguagem, né? Justamente vivendo a aporia ali no momento do ensaio, sem conseguir dar um passo à frente nem atrás, muitas vezes ali naquela cena específica do estupro, que era que, o como, né? A gente pensou, ah, não, vamos botar só o corpo da Júlia e eu só vou projetar esse texto. Ah, não, vamos ir por um caminho mais representativo mesmo, inteiramente. Ah, não, vamos encontrar uma outra forma. E o que acontece no fim das contas, né, mesmo que ela esteja ali em cena, né, aquela presença e o modo daquela presença e os modos de elocução e e a própria forma daquele texto, ele não é em si a coisa, mesmo que ela esteja lá passando pelos momentos, ou repassando, revisitando em memória, em narração, ou em um gesto ou outro, não é a coisa, nunca seria a coisa, né? E a ideia da coisa, a possibilidade da coisa está na cena mental de cada espectador, né? A cena da cena, ela é um elemento disparador da formulação de uma cena que é na cena mental de cada espectador, né? Essa é a questão ali. E só, talvez, Beto, complementando uma coisa muito significativa, acho que você está colocando, né? Que isso havia
de fato, no espetáculo, aí falando da forma espetacular do modo da experiência mesmo das tragédias, que era como experienciar ou como tornar viável o espectador do espetáculo trágico grego participar daquela experiência sem fechar seus olhos e ouvidos, né? Se posicionar ali diante da violência do real, ou do atroz, ou do inominável, do terrível, do que aqueles personagens eram fulminados, né? Mas como participar dessa experiência sem Sem sair fechar, correndo, né? sem sair correndo, sem fechar Como... os olhos e ouvidos, né? E aí está essa dimensão dessa ambiguidade, assim, que enquanto para você experienciar e para você vivenciar enquanto espectador algo da ordem do terrível ou do atroz, é preciso também que esse espectador, que esse vivenciador daquilo, seja ofertado, ele tenha algumas recompensas sensíveis. Né? Essas recompensas sensíveis, né, pelos sons, pelas imagens, tornam viável essa experiência de olhar no sentido de experienciar, né, esse terrível, né? Porque assim, né? Édipo pode furar os olhos, mas o espectador tem que estar com os olhos bem abertos, né? Assim, Sim, quer dizer, sim, Sim. sim. eu acho que por isso talvez eu tenha começado pelo vista, né? Assim, pelo ver, né? Suportar ver, né? E suportar ver, no caso do espectador, significa o espectador só pode suportar ver com uma possibilidade. Se o encenador e a cena toda e a atriz, né? Possibilitarem esse suportar ver, né? Sim. Senão Sim, não tem vista, senão não tem exatamente. vista em todos os sentidos aí, né? Quer dizer, uma das primeiras frases, eu acho, da Júlia, né, na peça, é justamente que é uma frase que depois volta, né? Eu não sei se ela volta como um refrão, mas ela volta, né? Não sei se volta a ponto de refrão, né? Mas é uma frase que volta, né? E está logo no começo da peça, né? Não no começo daqui a pouco a gente vai falar, eu vou falar também, né? Por uma coisa que você falou, né? Mas assim que é exatamente assim a frase é muito difícil falar sobre isso, né? É muito difícil falar sobre isso. Primeira fala. Primeira frase, né? É literalmente a primeira, né? É literalmente a primeira. É. E que depois ela volta, né? Muito difícil falar sobre isso. Eu fui estuprada, né? Assim, depois volta com um complemento, né? Assim, então, e ao mesmo tempo uma outra frase, né? E igualmente, né? Assim como é muito difícil eu falar sobre isso e fui estuprada, também eu estou viva, né? Eu acho essa dupla dimensão aí, essa tensão que é que é a aporia que está em questão na peça, né? Eu fui estuprada, isso já é uma aporia, né? Radicalmente falando, né? Ao mesmo tempo que eu estou viva, que também é outra aporia, você está vivo e o que fazer com isso, né? O que fazer com isso? Sim. Ela poderia ter morrido e ter acabado a história toda ali, mas não, entendeu? Ela é uma sobrevivente, né? Ela sobrevive. Então, assim, o que me parece também é que no âmbito, em todos os âmbitos, né? Esse é muito difícil falar sobre isso, está colocado, porque isso está colocado no texto, né? No texto, isso está colocado na encenação, isso está colocado em como atuar, como a atriz atua, como a Júlia, enquanto atriz, atua também, né? É muito difícil falar sobre isso para todos que estão em cena, para todos que estão compondo a cena, né? A partir do livro da Tatiana Salem Levi, que vocês pegaram para ser o propulsor ali da cena, né? É muito difícil falar sobre isso, né? É uma aporia falar sobre isso, né? É uma impossibilidade falar sobre isso, né? E, no entanto, é desde essa impossibilidade que é necessário falar, né? Quer dizer, e eu acho que essa construção toda, né? Quer dizer, essa construção, né, que a gente estava falando, né, toda dela, né? Assim, também me parece que tem uma ainda também porque você falou alguma coisa, agora eu não estou lembrando exatamente a tua frase, mas essa coisa das frases que estão ali é, atravessando, né, o pensamento da Júlia, né? Assim, e a abertura da peça é muito bonita, porque a abertura da peça já é uma espécie de um arranjo dessas frases, né?
ainda sonoro, um arranjo sonoro, né? Um desenho sonoro, né? Criado com essas frases que vão atravessando a peça como uma espécie do inconsciente da Júlia. A gente já entra ali em contato com o inconsciente aflorando em frases esparsas, não há uma tentativa ali no começo, vocês não tentaram ali no começo, vou contar a história logo de cara, não, na verdade, eu percebi aquilo, Felipe e Júlia, assim, ali, claro que é muito diferente, né, mas assim, já que a gente está falando do trágico aqui, como uma possibilidade de um coro contemporâneo dentro da peça, entendeu? Né? Não, claro que não tem canto, não é um coro, obviamente que não é um coro, mas tem essa dimensão ali de um arranjo, né? De um coletivo Mas ali. tem também uma ideia, não tão Sim. pensada objetivamente, né? Mas porque essas vozes, né? Tem frases, né? Que são escritas em cartazes que a Júlia vai colando, e essas frases ou falas ou narrativas de outras mulheres, são outras vozes. E esse coro que na tragédia grega também eram os temores, os receios ou as esperanças, as considerações de uma comunidade cívica, né? De uma comunidade, de um coletivo de cidadãos. E o coro representaria, né, os temores, questões, inquietações da coletividade, e no caso ali, aquela coletânea de vozes de mulheres é um coro nesse É um sentido. coro. Agora então ficou mais potente ainda a ideia, né? Assim, quando você me fala que aquelas frases são um coletivo de frases de mulheres, você Sim, tem ali um sim, coro de mulheres, né? Você sim. tem Sim. ali o coro das mulheres ali, mais uma vez essa dimensão de que não é E alguma outra coisa que coisa diz respeito. também, se a gente pensa que o teatro nasce a partir da ideia de que aquele ator sai do coro e entra em cena, essa mulher, Júlia, atriz, sai daquilo e começa a fala dela, Fala dela isso. né? Quase uma mini reprodução das origens do teatro e do ator, né? Thespis, quando sai do coro, né? E se manifesta. Então, a voz da Ju sai desse coro. É lindo isso, muito bonito, né? Porque na verdade assim, é aquilo que a gente estava falando antes, né? A Ju ali, seja a Ju, seja a Júlia, Assim. seja a Júlia, né? As Júlias, Seja a Ju, que é a atriz, seja a Júlia, a personagem, né? E seja esse coro de mulheres, né? A gente tem ali um coro de mulheres estupradas, né? Um coro de Sim, mulheres, quer sim. dizer, sim. é muito potente, né? Eu acho que essa dimensão toda ali é uma dimensão de uma força de fato coletiva, né? Esse momento em que o coletivo eclode ali. Quando eu falei da aporia, na verdade, quem anuncia essa palavra é um coro do Édipo, né? Que fala assim, aporia, dizer o quê? Né? Ali na cena, logo depois da cena com Tiresias, né? Que é aquela tensão impressionante ali, né? Que o Tiresias quer ir embora, chega atrasado, não quer falar, quer sair. Não, deixa eu ir embora, né? Se essa coisa vai falar com o rei, mas chega atrasado, não sei o quê, não quer falar, se recusa, né? Até que tem que falar, e aí, quando acaba a cena, que é uma das cenas mais impressionantes, né? Quando acaba a cena, o coro faz né, uma fala longa, muito enigmática, né, muito enigmático, um canto que seria muito enigmático, e vem ali o verso aporia, dizer o quê? Né? O que eu digo agora depois É dessa muito presença do difícil falar coro? sobre esse assunto. É impossível. É o rei É. que matou, é o rei que matou Laio, entendeu? Assim, né? É o rei que matou o pai, né? A gente não pode falar disso, entendeu? É um assunto. Então, assim, isso trazido de alguma maneira, como eu estava falando, né, para o começo da peça, enquanto um coro de mulheres, né, um coro de mulheres ali encenado pela voz da Júlia, que se destaca do coro, como você lindamente falou, né? E vem para a cena como atriz, agora como personagem, atriz, né? A atriz vai para lá para a voz agora individualizada, né? Para a voz daquela dor, né? Olha só a dor coletiva e agora, né? O que está em cena agora é uma dessas dores, né? Sim. É uma dessas dores. Ao mesmo tempo que não se esqueçam, voltando ao que eu falei antes, né? Não se esqueçam que a dor da personagem Júlia pode ser a dor da atriz Júlia, porque é a dor do coro,
de sim. mulheres, né? E mesmo na Mulheres tragédia grega, violentadas. esse ator individualizado, ele nunca era um sujeito em si É um mascarado. psicologizado, né? Ele era também coletivo, né? Isso. Uma máscara, né? Uma máscara em cena ali, né? Máscara que vem também da peça de vocês, né? Vem ali a máscara. Eu poderia pensar, sei que não é porque é dito que a cena no México é Sim, mexicana, uma deusa maia, Maia. mexicano, né? Assim, mas é uma máscara, né? É o sim, mesmo princípio ali, né? sim, sim, Uma sim. coisa bonita também, porque tudo na peça é É. muito bonito, né? É muito bonito no sentido assim de é Isso é um muito. dado estranho. Isso que você falou é muito interessante, Beto. Só estou te fazendo uma interrupção. Porque é isso, assim, e aí a gente vai até para uma outra dimensão, não precisa nem avançar nisso, né, da ideia do sublime, né? Porque é terrível, mas o Rainer Miller tem uma frase, né? O teatro, mesmo o atroz, tem que ser bonito. Não que o atroz tem que ser bonito, mas eu digo assim, essa sua fala, mas é bonito, isso é uma dimensão de estranhamento, que a gente recebeu muito. As É, de- pessoas se sentiam também. Elas queriam falar que peça linda, mas elas também não conseguiam falar. Viram uma história horrorosa, né? Parte de uma tragédia, de uma coisa horrorosa, então, mas que tem beleza, né? Tem beleza na regeneração dessa mulher, tem beleza na encenação. Então as pessoas elas falam, é lindo, mas eu não queria falar que é bonito, mas é dolorido também, né? A gente recebeu muito isso, né? É porque em mim, pelo menos, tem uma coisa que eu me pego muito assim, falando, não, isso é lindo para mim, é um sinônimo, dizer, pô, é tão legal, é ótimo, entendeu? Assim, né? sim, O lindo sim, para mim vira uma coisa que, obviamente, isso diz da nossa cultura, né? Isso sim, diz da sim. nossa cultura que o modo que a gente, o modo exclamativo, né? O modo primeiro que a gente tem de elogiar uma coisa, Sim, pô, isso sim. é maravilhoso, isso é incrível, Sim, é. sei lá, a gente poderia falar isso é terrível, né? Terrível é bom também, porque tem o duplo sentido, né? Terrível pode ser eu sou terrível, pode ser algo É, Sim, muito bom, né? Muito sim, legal, pode ser exatamente. terrível também, no pior É, sentido, né? Do é. terror. Agora, o Nietzsche falou uma coisa que eu acho muito bonita, que eu acho muito, né? Que assim, que é quando o Nietzsche fala dessa coisa da beleza, né? Da beleza, do que os gregos chamam da bela aparência, né? Não como um lado da aparência que é bela, né? A compreensão desse termo de bela aparência não significa que tem uma aparência bela que se contrapõe a uma aparência feia, né? A leitura que a gente faz dessa bela aparência que está em Homero, por exemplo, né? Assim, essa coisa, tudo em Homero é muito descrito. Você vê, é um filme, Homero, né? Sei lá, a lança entrou pelo cóccix, atravessou, né, as entranhas, saiu pela garganta, perfurou o queixo, né? O sacerdote de Apolo tinha um bastão. Tudo é muito, né? Fazendo dar a ver as coisas, né? Nesse sentido, que me parece que ao mesmo tempo, é a palavra que eu estava buscando há um tempo atrás, né? E que eu acho que na encenação de vocês, né? Daí essa repetição do é lindo que vocês ouviram, né? Que é terrível, mas é muito bonita, né? Assim, mas é linda. Eu acho que algo dessa bela aparência que o Nietzsche fala, entendeu? Algo que permite a gente, pela aparência, sustentar o olhar para o trágico, sim, né? Assim, porque o trágico é insuportável, sim, entendeu? Né? sim, Assim, obviamente, a devastação ou o que gera a devastação é sempre insuportável, né? Então, assim, como que você pode ao mesmo tempo ter uma espécie de uma aparência, aí a palavra que o Nietzsche usa, ou de um filtro, né? A encenação como uma espécie de um filtro que permite ver, né? Uma lente de uma máquina, né? Uns óculos, quer dizer, com esses óculos eu posso enxergar, né? sim, Com esses óculos eu enxergo melhor do que sem ele, entendeu? sim. Então acho que de algum modo, né?
A E encenação esses óculos são essas produções de presenças, né? Porque esse isso, óculos é um resultado dessas produções de presença dos elementos visuais, sonoros, do texto, da atuação, da isso. presença física da atriz. Tudo isso contribui para se tornar viável essa experiência de olhos e ouvidos abertos. E muito e tudo, absolutamente tudo, muito pensado, né? Muito cuidado. Outra coisa que a gente não falou ainda e que eu acho também que chama atenção imediatamente, né? Ao entrar para ver a peça, né? E ao longo dela a terra colocada ali no palco, né? Quer dizer, aquele espaço ali em torno do qual ou no qual dependendo da cena, né? Assim, em torno dele ou nele, né? Que a cena acontece. E essa terra, obviamente, é uma rememoração, né? De onde foi, né? O estupro, onde ocorreu a violência, onde ocorreu, né? Onde ocorreu a cena do estupro, né? Quer dizer, foi na terra, foi Sim, na selva, foi na floresta, né? sim. Foi deitada no chão da floresta, né? Então, você tem ali nesses mínimos detalhes todos, né? É, E é na Terra também, em outra terra, mas naquela terra da encenação em que também o processo de metamorfose ou de regeneração, em que a pulsão de vida consegue encontrar o seu lugar para se manifestar quando isso, ela participa daquele ritual no México. Então, isso. essa terra, ela na É, encenação, ela também é um dado duplo, né, duplicado ou ambíguo, né, e que é tanto o lugar do inferno quanto o lugar da saída do inferno, em alguma E a é, certa. natureza que está o tempo todo morrendo e morrendo e renascendo, a planta, né? Cresce, Sim, morre, nasce, morre, né? da terra. E a própria Terra, né? Que termina com essa enxurrada, com essa lavagem, é o que eu né? ia falar. Essa parte eu estava guardando um pouco depois para aquilo que o Felipe falou do sublime, né? Eu acho que o fim da peça tem um toque do sublime ali, né? Assim, essa coisa mesmo ali do que é esse momento de uma, né? Tá chovendo, quer dizer, teve o ritual do peiote, teve a transa com o marido, né? Com o companheiro dela, né? Acho que é Michel o nome dele, né? Sim. Isso. É. A Teve a transa festa, a dança, né? festa, a dança, a trans, o peiote, né? As visões, né? Assim, a ancestralidade, né? Assim, a reconciliação, porque, de novo, né? Essa reconciliação ali dela com ela mesma também se passa pela reconciliação dela com uma ancestralidade feminina e com o Sem coro dúvida. pelo qual começa a peça, né? Quer dizer, é Sim, uma mulher que vai dizer, é uma espécie de uma mãe de santo uma mexicana, xamã, é. uma xamã mexicana, né? Uma pitonisa mexicana, né? Uma xamã mexicana, quem vai quem vai dar o passe para ela, né? Quem vai ali dizer, ó, agora você enterra o colar e vai, entendeu? Vai. Assim, É. meio que um momento de uma cura possível, né? Assim, um Sim, momento sim, sim. ali de um poder lidar, né, com aquilo num grau terrível, porém, nesse momento, trabalhado para ser suportado, né? Assim, ou seja, né, alguma coisa ali que de fato foi terrível e que, ao mesmo tempo, houve uma aprendizagem de um feito com esse terrível, né? Lá o Uhum. Patei Matos, lá do Estro, né? Houve uma aprendizagem em que alguma coisa foi feita com esse terrível. Esse alguma coisa foi feito foi o próprio livro da Tatiana, foi a própria peça de vocês, né? Assim, Sim. esse, por exemplo, fora a história dela mesma, que aí eu não conheço, né? Assim, aí é uma Claro. dimensão privada, né? Uma Sim, dimensão dela, mas sim. Sim. do que chega para nós, né? Do que chega para nós, né? Enquanto obra, né? Enquanto trabalho, né? Me parece que é essa direção, né? Quer dizer, e que esse ritual, né? De reconexão com a ancestralidade, né, das mulheres, através de uma mulher também, é um ritual, né, da conexão dessa história da ancestralidade com a Terra. Né? E a Sim. partir daí, é a partir dessa possibilidade de reconciliação, né, que vem a chuva, que vem aquele fim, né, que é um fim ali também que
é a chuva que vai, né, que está caindo, é a mensagem para o filho que está contando, né, que o pai ligou e que ela sabe que eles estão parados lá no trânsito porque está tudo ruim, está chovendo demais, está tudo parado. E isso aí, daí, né? Você imagina que vem uma questão pessoal ali, né? Não, o carro está parado, o pai com os filhos, e o que vem não é nada de pessoal, o que vem é a floresta descendo abaixo, né? O Sim. que Exato. vem né, essas entranhas da terra se revolvendo como possibilidade, né, de ver ao mesmo tempo quantos ossos, né, tem ali debaixo dessa terra, como nós pisamos, né, em chãos de corpos mortos, né? A história do Brasil, no âmbito das mulheres, no âmbito dos negros e das negras, dos e das indígenas, né? É uma construção de país e de cidade sobre cemitério de mortos, na verdade, né? E de fins de mundo, né? Eu lembro do Krenak falando uma coisa muito bonita numa entrevista uma vez em Portugal, que ele falou, não, nós já passamos pelo fim do mundo, nós indígenas, né? Sim, Nós sim. sabemos o que é o fim do mundo. Eu estou preocupado com Com vocês, vocês. né? Que É. não conhecem o fim do mundo. É de uma beleza tão trágica e tão terna ao mesmo tempo, né? Assim, Estamos há 500 poderosa. anos É como pós-fim se do disse, mundo, né? a O gente nosso sabe mundo morrer, né? A gente sabe A morrer. gente sabe morrer, a gente já morreu. Eu sou um Já morremos. sobrevivente, entendeu? Nós somos É, sobreviventes, né? Vocês não sabem, então cuidado, cuidado com o é, que vocês fazem, né? Então acho que tem essa dimensão, né? Essa dimensão ali do fim dessa chuva, com essa floresta descendo abaixo, tudo arrastado pela chuva, né? Quer dizer, toda a história da Júlia, o estuprador, o rosto do estuprador, a lembrança do rosto do estuprador, a água lavando absolutamente tudo ali, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem ali essa. Porque esse revolvimento todo da floresta pela chuva, ou da floresta que é chuva, né? Nem sim, tem dois aí no caso, é sim. É floresta-chuva, é uma chuva. coisa só, né? É é. muita chuva sem floresta, né? Sim, sim. Sim. Então, né, assim, acho que essa é um revolver pessoal, né? É um revolver coletivo, é um revolver histórico do Brasil, porque se passa na selva, se passa na Sim, floresta, sim. né? Assim, então, acho que tem uma dimensão do sublime mesmo aí, né? É, e um trazer à tona e um trazer à vista, né, os ossos, os corpos e as memórias e as histórias daquele lugar, né? É o que é quase o texto ali naquele momento fala essas palavras, né? Exatamente assim, né? E é dela, Júlia, da personagem, mas já não é mais, é de tudo isso que você está falando, de fato, né? São as Eu acho histórias. que o texto até traz isso, né? A peça traz algo assim, né? Ali no fim, acho que o momento é esse mesmo, né? É algo É, como, Exatamente. seria algo como assim, a devastação é o que estou usando, mas a Sim, devastação e a salvação provém da terra, né? Assim, é sim. como se alguma coisa ali, né? Então, né? é. Mas um desses anteparos também que torna possível ver, né? Um dessas paragens, né? Anteparo é ruim, né? Anteparo parece que tem ali né? Mas uma dessas paragens, né? Eu acho que é a atuação da própria Júlia, que é muito impressionante como sempre, né? Quer dizer, eu acho porque que tom dar a essas falas, né? Acho que isso é de uma complexidade, né? Assim, é muito grande, porque por um por um ponto muito ínfimo, né? Por um ponto muito ínfimo, você pode não conseguir a intensidade do que está sendo dito, do que está sendo encenado, né? Da história em questão, né? Você pode e por outro lado, por um ínfimo também, você pode cair numa dramatização piegas, digamos assim, né? Então, quer Sim. dizer, você conseguir esse ponto de equilíbrio aí qualquer, né? Ao mesmo tempo dizer as palavras com uma clareza absoluta, sem querer ser. Eu detesto um certo tipo de. Vou falar aqui uma coisa, mas não vou citar nomes, obviamente, né? Mas tem certos atores que me parece que querem se livrar do texto, que querem correr demais com o texto, querem quase como se. Né? Às vezes estão fazendo um texto maravilhoso, mas querem se livrar do texto. Né? Eu acho que a Júlia é uma dessas que tem um prazer textual, né? Tem ali uma clareza textual, uma clareza da voz, né? Uma clareza elocutória, sei lá, uma clareza interpretativa, né? Da voz e do corpo, que
consegue esse ponto aí qualquer, né, em que torna possível ver. Porque, né, por pouco você não vê, ou porque é desinteressante, porque não tem intensidade nenhuma, ou porque é piegas, porque quer ter uma intensidade ao qual não chega, né? Sim. Então, tem um disco da Áurea Martins que eu sempre me lembro dele, chamado Até Sangrar, que na época eu vi muitos shows da Áurea Martins, né? Muitos, assim, ela tocava em bar, tocava. Sim. E teve um momento, quando ela lançou esse disco, eu ia vê-la toda hora. E eu dei esse disco para todo mundo também. E eu acho que esse título serve muito para dizer, né, isso do modo de atuar da Júlia, né? Assim, que esse até sangrar, ou seja, eu paro antes, entendeu? Eu Sim. não vou até sangrar, né? Eu poderia ir, eu poderia, entendeu? Eu poderia sangrar, mas eu não Sim. quero. É até, é antes, entendeu? Né? Tem um recuo aí qualquer, que eu acho que esse recuo, que é um recuo, é, sei lá, está me vindo aqui agora, é um recuo de uma sobriedade intensiva, né? De uma, de uma intensidade sóbria, né? De uma E é, intensidade Sim. sóbria. e é uma abertura de espaço, e é uma abertura de possibilidade para o espectador, ou para cada espectador. Voltando até aquela dimensão da cena que coloca a cena do estupro, mas o nosso trabalho de tentar entender um caminho para tornar, para presentificar essa cena, mas sem a ambição de completar a coisa, né? Ou essa intenção de expressar totalmente, ou de dramatizar totalmente, ou de chegar naquela sensação que a pessoa que viveu, sabendo que isso é impossível, como se vai o até sangrar, né? Mas sem o precisar sangrar, e é nessa distância do até o sangramento que é o espaço onde o espectador habita e onde o imaginário do espectador pode ser criativo. É nesses intervalos, né, Exatamente. que o espectador entra, né? Quer dizer, em tudo isso, né? Em todo. Essa é a beleza do teatro, né? Quer dizer, você está Sim, lidando com todas essas possibilidades, enquanto que um texto é um texto, né? Um texto é sim, um texto, é um texto escrito, palavras, né? Que permite muita coisa, tem muita claro. potencialidade. Mas é um texto, né? Assim, a música é música e texto. O teatro possibilita a junção desses elementos todos, inclusive, como vocês estão fazendo, do cinema, né? Inclusive de usar imagem em movimento, né? Assim, que, que fica também. É muito impressionante, né? Porque ao mesmo tempo alguma coisa muito terrena, terráquea, né, no sentido da terra, da floresta, né, nesse sentido que a gente estava falando antes, né, tem ao mesmo tempo a peça congrega, estou aqui, né, a peça congrega, né, assim, tanto esse elemento terreno, terral, sei lá, térreo, terráqueo, florestal, né, é, como os elementos mais Orgânico. tecnológicos, orgânicos, como os elementos mais tecnológicos também ao mesmo tempo, né? A imagem, a tela, né? Os A imagem, efeitos. É. os Digital, o efeitos sonoros, os digital, um efeitos de rosto luz, que é meio digitalizado e que não é um rosto humano exatamente, uma inteligência exatamente. artificial, seja lá o que for, né? Do retrato falado, né? Que é um rosto que não é rosto nenhum, que não chega, é um desenho, né? Um desenho ali de uma neutralidade absurda, né? Assim, então acho que tudo isso, né? Parece compor, né? Assim, Júlia, a gente estava falando antes aqui, mas eu vou falar aqui porque eu acho que é legal, né? Já que estamos falando também de trágicos e contemporâneos, gregos e contemporâneos, né? Ou gregos contemporâneos, ou contemporâneos gregos, né? Assim, Platão, né? Que na verdade é lido como um filósofo, mas que eu leio ele como um dramaturgo, né? Um dramaturgo do pensamento. Eu acho que Sim. Platão é um dramaturgo do pensamento. Ele faz uma coisa que eu adoro, e para nós que somos críticos literários, né? Eu acho cômico no melhor sentido, né? Eu fico rindo muito quando leio Platão, e Platão fala que, né, assim, que você tem o modo dos poetas, né, ali que são intérpretes, né, um certo tipo de interpretação, né, que interpretam as musas, né, as palavras da musa saem pela boca dos poetas, ou palavras como as da musa saem pela boca do poeta, que depois saem pela musa dos rapsodos,
né, na tradição épica, para chegar até o público com a mesma intensidade, né, da que saiu, né, da que saiu. E que o crítico literário é esse que fala com outras palavras, né? É esse que fala sobre Homero, não é o que fala Homero, né? Não é o que recita os poemas homéricos, né? Os exegetas são esses que falam sobre, ou seja, nós, críticos literários, né? E o que é maravilhoso é que Platão descarta completamente os críticos literários. Fala, não, os rapsodos são muito melhores, como se fosse assim, né? A Júlia interpretando, Júlia, né? A atriz Júlia interpretando a personagem Júlia dá muito mais a ver do que está acontecendo ali no livro do que quando um crítico literário fala sobre o livro. Né? É isso que Platão está falando e que eu acho tão bonito. Né? Depois tem uma saída que é o modo do Sócrates interpretar, mas não vem ao caso aqui. Mas né, dentro esses dois, eu acho que isso é de uma dimensão, né? No caso específico lá do Rapsodo, né? Mas acho que isso vale para os atores e atrizes, é óbvio, né? É a mesma, é a mesma ambiência, né? É a mesma cena que, assim, como que uma interpretação no sentido da atriz, né, dá a ver algo de um texto que não seria possível sem essa interpretação, né? Que não Uhum. seria possível e que é muito mais intenso, abre muito mais a possibilidade de, de participação, né, do espectador, no caso, do que quando um crítico literário fala de um texto, né, fala sobre um texto para o leitor, né, que vai ler aquilo. Né? Então, isso é uma brincadeira do Platão que eu gosto de uma Maravilhoso. auto-ironia, né? Uma auto-ironia comigo e com a minha classe. Mas sem esquecer que você não é só o crítico literário, essa é a questão. Você também é o É poeta o e você poeta, é. é o performer. Então, É, temos aqui só alguém que brincando aqui um pouco. conjuga essas dimensões É, no nosso é. encontro. A gente está aqui chegando no nosso horário aqui da conversa, de fecho e de encerramento. Mas é isso, assim, acho que a gente tocou em elementos assim que para nós eram apontamentos ou tentativas, mas que você trouxe o teu olhar e a tua leitura, e a gente definitivamente não pouco conversou antes desse encontro aqui, né? Não combinamos nada e a gente sentiu, eu pelo menos me sinto muito muito contemplado no sentido de muitos apontamentos do nosso trabalho, né, Ju, de tentativas, Muito. né, de pensar como que se cria uma experiência é, e lide de forma direta, sem desvio, né? Sem negação do real, sem negação do atroz. É como você falou do Krenak, mas é aquilo. Ele dizia, né, que queriam remover a gente do Rio Doce, queriam tirar a gente, colocar em outro lugar. Ele, não, a gente está aqui, a gente vai ficar aqui, staying with the trouble, Dona Haraway, né? Você não atravessa, você tem que atravessar o deserto do real, você tem que, para a vida, encontrar algum meio de se manifestar, né? Abrir ou encontrar ou fazer ou produzir essa via para a pulsão de vida continuar, né? Então não é pelo desvio, não é pela negação, não é fechar o olhar e os ouvidos, mas por isso para nós era muito importante pensar assim, como então tornar viável a experiência? Se a gente vive um momento, né, de extrema violência, né, de inúmeros absurdos ou atrocidades em que a nossa vontade primeira, às vezes, muitas vezes, é fechar os olhos e ouvidos. Eu não quero, eu não suporto. Não Experiência, quero lidar com o real, né? Quero me exatamente. desviar do real, né? Então, nós, né, atores, poetas, pensadores, filósofos, como é que é esse nosso lugar, né, de encontrar formas de experiência que tornem possível a experienciação disso que chamamos de trágico, de atroz ou de absurdo, sem cairmos na desgraça da negação ou do desvio, né? Ou do fechamento das nossas sensibilidades, digamos assim. Eu acho que essa
a grande dimensão política, né, da arte, e no caso específico da peça, né? Porque essa pergunta é a pergunta também que a Júlia, personagem, faz, né? Assim, quer dizer, esqueço ou rememoro, esqueço ou rememoro, esqueço ou rememoro, né? Assim, quer dizer, que é a história do Brasil também, né? A história do Brasil é uma história de um esquecimento proposital, né, assim, ou seja, de uma não rememoração daquilo que da nossa história e tantas coisas são trágicas, né, são terríveis, né, Uhum. são difíceis de serem vistas, né, no entanto, em vez da gente olhar, né, olhar para isso, rememorar isso a cada vez, né, quer dizer, eu digo a gente, eu digo o país como um todo, né, assim, o que o país quer, na verdade, todo o trabalho do alto escalão institucional, político, burocrático, administrativo, é para esquecer, na verdade, né? Claro. A dificuldade que você tem de rememorar isso, né? Assim, são muito poucos, né? Alguns políticos, sim, claro, né? Assim, obviamente, como a arte é o lugar disso, né? É o lugar dessa possibilidade de uma rememoração que, como a peça coloca também de uma maneira tão belamente, né? Essa rememoração ela implica uma tensão com o esquecimento, né? Ela também não é claro que ela implica o tempo todo essa tensão entre esquecer e falar, né? O incômodo da Júlia com a policial lá, né? É exatamente isso. Né? Como é que você quer que eu lembre exatamente, fielmente, entendeu? Né? De tudo factualmente. Ou seja, há um caráter, querendo ou não, há um caráter de criação no testemunho, né? Há um caráter ali, falar é criar. Você não tem, né? Não é o fato foi, entendeu? Sim. É o efeito desse fato, né? É o efeito disso, quer dizer, e isso a gente tem tanto em relação a esse caráter político, me parece mesmo, né? Que pode estar atrelado também à história do Brasil, né? Como a história das mulheres. A Dani estava falando, a Dani, a Daniele Magalhães, estava falando no nosso grupo de pesquisa semana passada, né? De uma leitura da Medusa pelo estupro, que Medusa, na verdade, foi estuprada, né? Dentro dessa tentativa de uma releitura, né? Da história, e claro que dos mitos, mas da história como um todo, né? De uma releitura pela ótica da mulher, né? Pelo ponto de vista da mulher, que eu acho que é o que ela fez lá e que eu acho que é o que essa peça também traz, é o que a peça também, também encena, o texto traz isso, né? O texto da Tatiana traz isso, né? E, e eu acho que é essa releitura da história, né? Que é o lado de uma política da arte, né? Assim, de uma política que a arte pode realizar, né? Aquilo que a arte pode fazer, né? E acho que é isso também que a peça faz, né? Assim, essa intervenção artística que é uma intervenção também política, né? Assim, política, né? Sobretudo por essa dimensão da Júlia, personagem pessoal, da Júlia, atriz que é Júlia, do coro das vozes femininas, é muito forte, né? É quase que agora que eu ganhei a noção disso, que a gente chegou aqui a esse coro e que é um coro de Sim. mulheres, é um coro trágico total, é um coro de Político, porque isso tragédia. diz respeito à polis, né? E essa é a questão também, né? Exatamente. E toda personagem individualizada do herói trágico ali, ele não era só ele, não era, ele dizia as questões diziam respeito à polis, né? Então essa Cidade. personagem Júlia também é isso, é, é, é é uma questão que diz respeito a todos e estamos todos envolvidos nessa experiência, né? Ali do espetáculo em si. E o estupro é um dos crimes mais silenciados e invisibilizados, né? Então, é aquilo que a gente falava, é tirar da obscena e levar Sim, para a cena, né? Para a polis, né? Para a sim, sociedade, como um problema que diz respeito a todos nós, né? E dentro de uma dimensão exato. social e política e de respeito a todos nós, que é uma dimensão que se passa, seja por um desconhecido, como no caso da peça, né, como no caso do texto, né, alguém que bota o revólver na cabeça dela e leva ela para o mato e estupra ela, né, ou uma dimensão familiar, que se dá no âmbito familiar, como na maior parte das vezes. Né, Sim, nos poemas Sim, que tem que falam sobre estupro, muitos são ali o pai, o avô, o sim. namorado, né? a Assim, maioria dos casos, né? A a maioria dos maioria dos casos casos, é. né? A maioria dos casos é de uma dimensão familiar que, entretanto, o falar publicamente disso, né?
como as mulheres estão tendo muita coragem de fazer, né, em poemas impressionantes, né, ou em textos impressionantes também, ou em peças impressionantes, né, é você transformar esse assunto que seria do âmbito pessoal, familiar, num assunto coletivo e político, né? Exato. Esse Sim, que é o exato. ponto importante de ser também salientado, né? De que, como você falou, Felipe, isso é uma questão da cidade, é uma questão da polis, né? É uma Sim, questão pública, né? É uma questão sim, que diz respeito e que o estupro, obviamente, não é um problema da mulher, né? sim, É um problema do homem, na verdade, exatamente. né? Assim, a violentada é a Exatamente. mulher, mas É. Sim, o problema que existe é o problema do homem, né? Obviamente, né? Esse certamente. problema dessa, então mas é isso. Nossa, Beto, muito bom. Muito bom te ouvir, Beto, a tua leitura da peça, né? E fiquei pensando e abriu várias percepções, né? Essa coisa do coro. E você falando assim, né, também da atuação, da encenação, eu fiquei, pô, que bonito, igual bonito, né? Que bonito que eu tô fazendo, muito bom, assim, muito bom ter esse retorno, né, do nosso É, trabalho. é muito difícil falar um texto, né? Eu acho bem falado, né? Interpretar, a palavra mesmo é essa, obviamente, né? sim, Assim, é porque essa sim. palavra dá para tanta coisa, né? Desliza. É com essa palavra que o Platão tá brincando, né? Que ela desliza de um lado para o outro, né? Ou vivenciá-lo, né? Porque e É, vivenciar o tempo da palavra, e porque a gente pensava muito sobre isso também, né? E essa coisa que você disse do não correr, é. porque a fala e a fala nesse texto, ela vinha, a fala como um resultado de um processo de rememoração. Então, a fala como um resultado de um trabalho. Então, não havia como, não que não havia como, mas não nos parecia de acordo, né, com o necessário uma fala que fosse ligeira, corrida, porque ela era resultado de um processo de rememoração, né? Então, uma fala, enquanto se fala, ela estava se dando conta do que aconteceu, ou lembrando, ou tentando lembrar pela primeira vez do que tinha acontecido, né? Então, é uma fala que tem um espaço do pensamento e da lembrança, e é um Claro. outro tempo, e é É. um E outro. também, Fala, é, Júlia. Sim. não, e também disso, né? É muito difícil falar sobre isso, né? A Júlia fala isso e a atriz é isso, é difícil para a atriz falar sobre isso. Então, acho que todo dia também era uma tentativa de falar, uma tentativa da atriz de falar, de se aproximar, né? É sempre, todo dia é a tentativa daquilo. Então, não era uma coisa assim, tá aqui um texto decorado, vou lá, solto e foi. É difícil mesmo. É difícil. A Júlia fala que é difícil, a outra Júlia fala que é difícil, e é difícil para uma mulher também que está ali na plateia escutar. É difícil para todo mundo, né? Pois é, Então, e essa palavra é difícil, né? Que você trouxe, que também é a da aporia, né? É um impasse, né? É difícil, é um impasse, não há como ir adiante. O que é bacana é que essas questões todas, a tua como atriz, a do Felipe como encenador, né? A do teatro, a de todo mundo, né? Assim, a de quem lida com arte, na verdade, é como é que você faz alguma coisa de dentro da aporia, né? Na medida em que, quando você dá um passo você arrasta a aporia nesse passo que você dá, você não se livra dela, Sim, né? Você não sim, se sim. livra dela, entendeu? Você arrasta ela. A força eu acho que está nisso, né? A força não é, não, agora eu resolvi o problema, entendeu? Agora está sim, resolvido, então agora não tem mais aporia, né? Do impasse eu dei o passo e me livrei do impasse. Não, Não, eu dou um passo dentro do impasse e a sim, cada passo que eu dou aqui, eu estendo um pouco mais esse impasse, né? Eu sim. dou uma, eu amplio um pouco o campo, torno ele mais respirável um pouco, né? Assim, mas eu acho que a arte nunca se livra do impasse, né? Ela sim, arrasta consigo esse impasse a cada momento, sim, né? sim, Tornando talvez o impasse mais respirável, né? Aprendendo Sim. a lidar, aprendendo o que fazer, para usar o sim. termo lá, né? Aprendendo o que fazer com esse impasse, E né? assim como o trauma, né? Não se cura, não se livra, se lida, se elabora, Isso. né? Se vive com ou se aprende a viver com. Né? E acho que é isso. Beto, eu já queria te agradecer mais uma vez, Eu que enormemente. agradeço a vocês pelo Foi um convite. prazer ouvir.
A gente não Enorme. conseguiu conversar ali na estreia, porque é óbvio que não é muito difícil, mas pô, receber as suas rememorações da experiência da peça e suas elaborações agora, para a gente é uma experiência, né, João? Acho que para Muito. mim foi Para mim incrível também. poder te ouvir aqui e pensar junto. Então, É, mas isso deve-se muito também pela condução da conversa, né? E foi bom, porque na hora Ah, a gente não tem o que falar mesmo, né? é, sim, Tem, tem como dar um abraço, falar que gostou muito dessas sim, coisas, né? É um trabalho de vocês dois conjunto, que também acho muito impressionante, né? Toda essa relação amorosa no trabalho, né? Assim, esse desdobramento pela arte, na arte, né? Esse desdobramento ou essa proveniência, né? Não sei, né? Acho que são as duas coisas sempre ao mesmo tempo, uma proveniência e um desdobramento, né? Então isso já é muito impactante. Agora, falar alguma coisa é sempre difícil, né? Falar sim, de uma experiência que a gente tem com sim. uma obra, sobretudo no momento dela, né? Depois de um tempo a gente vai também, né? Também elaborando, é. explorando, vendo o que fazer, né? Assim, Sim. mas adorei. Muito obrigado pelo convite também para estar com vocês, né? Para a gente estar Obrigado a conversando, você, para conversar Beto. com vocês e conversar sobre o trabalho de vocês, sobre a peça. Maravilhoso. Obrigado, Brigadíssima. brigadíssimo.